E uma nova ideia para tentar tirar a presidente Dilma do poder começa a ganhar força no cenário político. 9 senadores dos partidos PSB, PPS e Rede defendem que sejam realizadas novas eleições presidenciais ainda neste ano. A ideia passou a contar com o apoio de um nome importante dentro do PMDB. O senador Waldir Raupp, de Rondônia, falou sobre o assunto na tribuna do Senado. Não é uma proposta formal, não é uma PEC que poderá, diante de um entendimento, futuramente ser lançada não por mim, mas por um conjunto de senadores ou parlamentares do Senado e da Câmara aqui no Congresso Nacional. Não é uma proposta formal, não é uma PEC que poderá, diante de um entendimento, futuramente ser lançada não por mim, mas por um conjunto de senadores ou parlamentares do Senado e da Câmara aqui no Congresso Nacional. O líder do governo no Senado, Humberto Costa, também usou a tribuna para falar sobre o tema. Ele argumentou que a ideia de antecipar as eleições é um indício de que o impeachment está perdendo fôlego. Os recentes desdobramentos de determinados fatos mostram que essa quartelada civil tem perdido força e agora vem até sendo substituída por outras propostas, como a de novas eleições presidenciais em outubro desse ano. De maneira muito clara, é um reconhecimento de que a sucessão da presidenta Dilma, que foi eleita pela maioria dos brasileiros, só será legítima se for feita por meio do voto e não por atalhos legais, como este processo torto de impeachment. Apesar de entender a antecipação das eleições como positiva em relação ao impeachment, o líder do governo salientou que encurtar o mandato de Dilma Rousseff continua sendo um atalho inaceitável para a troca presidencial. É preciso registrar que esta é também uma fórmula repelida absolutamente por nós, porque se configura como outra tentativa de abreviar um mandato legitimamente conferido por mais de 54 milhões de brasileiros. O presidente do Senado, Renan Calheiros, entrou na discussão e declarou que não vê mal na ideia de eleições antecipadas. Que se a política não arbitrar saídas para o Brasil, nós não podemos fechar nenhuma porta, deixar de discutir nenhuma alternativa, nem essa de eleição geral, nem a de fazer uma revisão no sistema de governo e até identificarmos o que há de melhor no parlamentarismo e no presidencialismo. Nomes ligados ao PMDB, como o próprio Eduardo Cunha, ainda não compraram a ideia. Mas defensores da proposta acham que ela pode ser viável se a Lava Jato respingar ainda mais no PMDB e no PSDB. E aqui dentro do estúdio hoje estou recebendo 2 convidados. Eu estendo aqui o boa noite ao Dori Bucô. Dori, obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado, boa noite. E o professor Drauzio Rezende, economista da Unital. Obrigado, professor, pela sua companhia mais uma vez. A gente começa, Drauzio, conversando sobre esse assunto que é político, mas também é econômico, porque a gente sempre tem analisado isso aqui no Jornal do Novo Tempo, as influências da política na economia, da economia na política. Nesse momento, a gente tem, então, um debate político acirrado em torno do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora, essa ideia nova de uma possibilidade de antecipar as eleições para a escolha de um novo presidente para o Brasil. E a gente tem parados na Câmara, no Senado, projetos que tentariam resolver os problemas fiscais do governo, incluindo a própria CPMF, que o governo está pensando em trazer de volta para tentar resolver as contas. Nesse cenário todo, a gente está, então, vendo a economia travada por conta de processos políticos que estão se desdobrando ainda. Sim. Na verdade, a política, ela dita muitos dos rumos da economia. Antigamente, a economia, quando ela começou como ciência, ela chamava de economia política. Por quê? Porque a política dita muitos dos rumos da economia. As pessoas precisam ter segurança para os seus investimentos, para realizar seus desejos, suas expectativas, porque a decisão de hoje vai tomar um tempo para tornar realidade. Então, se a política não oferece um caminho seguro,
simples, de entendimento claro, qual é o contrato do governo com a sociedade e das empresas com os trabalhadores, você não tem segurança do que vai acontecer. Logicamente, você tem que esperar. Vou ver o que vai acontecer para resolver como eu vou agir. Se a política não dá essa segurança, a economia não tem como funcionar. Não tem como caminhar. Falando especificamente sobre projetos que a gente vê parados, né? Tem, por exemplo, não é um projeto efetivamente, mas o Congresso precisa debater a volta da CPMF. Tem ainda coisas com relação ao ajuste fiscal, os ajustes fiscais do governo. Tem várias coisas que precisam ser discutidas, votadas ou derrubadas no Congresso e que ainda não foram para frente por conta de tudo isso. Essas coisas poderiam trazer um alívio para a economia? Por exemplo, a discussão da CPMF. O governo conta com isso, mas ainda está engavetado, está parado. Se a gente tivesse uma resolução, vai ter CPMF ou não vai ter CPMF, pelo menos a resolução do problema já traria uma luz. Sim, a resolução do problema fiscal traria uma luz. Eu, particularmente, sou rigorosamente contra a CPMF. Todo mundo parece que até o governo. A CPMF é um imposto regressivo. Ela vai capturar mais as pequenas transações, porque as pessoas vão sacando de pouquinho em pouquinho, aí é um imposto regressivo. Ele é um imposto, me desculpe pela palavra, muito burro, porque ele incide em cascata sobre ele mesmo em cada transação financeira que acontece. Então, ele é um imposto que penaliza a produção. Então, ele é um imposto que ele resolve o problema no governo, mas ele cria um problema para a iniciativa privada. Ele torna os produtos mais caros, ele torna a transação financeira mais cara, ele torna mais caro manter uma conta em banco, ele dificulta o processo de investimento, porque quando você tem direito de tirar, não pagando imposto, quando você tem que tirar o dinheiro pagando imposto. Então, ele cria uma série de burocracias e o Brasil já é o país da burocracia. A gente tem que desburocratizar o processo político, o processo econômico, as transações financeiras, as transações pessoais, a burocracia atravando o funcionamento da economia. E a CPMF ela não vai ajudar nesse ponto, ela vai piorar isso. E a gente precisa já falei, volto a falar de novo, um novo pacto fiscal, mas que seja claro o que vai ser cobrado, o quanto vai ser cobrado, quem vai pagar. Mas isso aí depende de uma reforma bem mais ampla para a gente discutir.